Espírito já se fazem presente na nossa casa, como sempre, nos auxiliando e nos abençoando. Agradecemos a Jesus por mais essa oportunidade de aqui estarmos, esse dia maravilhoso, dia chuvoso, mas chuvas de bênção que também nós já estávamos precisando. Graças a Deus. Agradecemos pela oportunidade, pela saúde, nossos corpos físicos, que nos permitiram que hoje nós pudéssemos aqui estar reunidos para mais um dia de trabalho. Que nossos mentores de luz abençoem a todos nós que aqui estamos, que aqui nos reunimos. Abençoe também aqueles que não puderam se reunir, aqueles que estão adoentados. Vamos incluir o nosso irmão Manuel, que está hospitalizado, que os mentores de luz possam ir até ele e abençoar ele conforme o seu merecimento. Sabendo da importância que ele tem para a nossa casa, para todos nós. As orientações tão lindas e tão maravilhosas em que ele nos passa. E acredito que ele vai merecer de Jesus umas bênçãos para seu corpo físico, para seu melhoramento e também para preparação para o seu espírito. Agradecemos por tudo e pedimos também que nossos mentores de luz abençoem a nossa irmã Isaura, que hoje vai fazer a explanação para nós, que ela possa ser bem instruída e bem feliz no seu trabalho. E que nós possamos tirar proveito desse espaço, dessa caminhada em que estamos dando na nossa casa, nos nossos lares, no nosso trabalho, enfim, que nós possamos estar sempre crescendo um pouquinho para essa caminhada para a vida espiritual. Sabemos que é o que levamos desta vida, é o nosso melhoramento para uma vida futura melhor. E com a graça de Jesus, nós conseguiremos. E assim, com essa intenção, então, vamos dar por aberto o nosso trabalho hoje, de explanação, com a graça e a misericórdia de nosso Pai Criador. E que assim seja, em nome de Jesus. Então, bom dia a todos. Antes de eu iniciar o trabalho, eu vou fazer uma justificativa, porque faz 15 dias que eu fiz o trabalho aqui na casa, né? Então, a gente cuida para que cada pessoa, cada trabalhador faça uma exposição por mês, mas não tão perto uma da outra, né? Então, o que aconteceu? No dia que nós fomos a Tramandaí, o pessoal ficou enlouquecido. O pessoal, gente, não é que a gente seja convencido, mas quando o grupo do Cará chega, chama atenção, né, Elcio? Não é exibimento, é alegria mesmo. É alegria, nada mais do que isso. Porque fica todo mundo em volta e eles querem que o pessoal do Cará que faça prece e que o pessoal do Cará tem coral e porque, meu Deus do céu. Então, aí o que aconteceu? Vamos no Cará. Vamos no Cará. Hoje é 18 anos. Vamos, marca na tua agenda um dia para nós irmos lá. Vamos locar uma van e vamos lá. Muito bem. Aí, elas lá que sugeriram a palestrante, marcamos, muito bem. Resumindo a história, a palestrante não tem carro, não dirige, enfim, diz que a excursão mixou. Muito bem. A alegria delas, né? Que hoje não está o melhor dia para que viesse a excursão. Tá. Eu digo, mas eu conheço uma outra lá de Tramandaí, a Araletúzia. O Elcio não curte muito o nome dela, acha difícil, mas é fácil. Araletúzia. Ela tem apelido de Túzia. Muito bem. Eu digo, vou pedir para a Túzia vir, claro, ela vem todo final de semana, ela está fazendo casa aqui, mora em Tramandaí, vou pedir para ela. Aí,
convidei ela, ela disse, não, meu marido vai trabalhar sábado, eu não posso. Muito bem. Gente, só resumindo, para não ficar aqui dando explicação, foram 5 pessoas. Aí eu também não queria convidar o Nelo, porque o Nelo foi recém. Mas o Nelo fazia mais tempo que eu. Eu disse, Nelo, é contigo. Não, tudo bem. O Nelo está hospitalizado. Mas que ele fique bom, que na próxima ele abrace a causa e nos traga o recado, né? E é para ti mesmo. Ele tá bem melhor. A Marina disse que ele está bem melhor, então que bom. Então, hoje nós vamos trabalhar no capítulo 24. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. Que Deus e Jesus nos abençoe, né? Que nós possamos, assim, realizar um bom trabalho dentro dessa proposta de Allan Kardec, que este capítulo 24 só tem, vamos chamar assim, a opinião de Kardec, não tem a mensagem, não tem as instruções dos espíritos, que muitos dos demais capítulos não têm, muitos têm. Então, não coloquem... bem na hora que eu mexi aqui, eu desmarquei. É preciso. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. Aí nós vamos, antes de adentrar no Evangelho, vamos ler aqui no livro Depois da Morte, de Leon Denis. Cadê você? Foi embora? Tinha compromisso? De Leon Denis. É preciso medir a verdade segundo a inteligência, velá-la aos fracos, porque o tornaria loucos, ocultá-la aos maus, que dela fariam arma de destruição. A ciência será tua força, tua fé, tua espada, o silêncio, teu escudo. A ciência dos sacerdotes do Egito ultrapassava em bastante pontos a ciência atual. Conheciam o magnetismo, o sonambulismo, curavam pelo sono provocado e praticavam largamente a sugestão e o que lhes chamavam magia. Então, as coisas mudavam o nome, mas é a mesma coisa, é a mesma mediunidade de que este personagem, vamos chamar assim, está falando. Ele se chamava Hermes Trismegisto, tá? Que nem a outra, nome difícil. Por que Trismegisto? É que ele era um cara muito sábio. Ele tinha 3 faculdades. Eu não sei. Isso aqui, 2.500 anos antes de Cristo. Eu, particularmente, não imagino o que é a faculdade. Só sei que ele passava, assim, a formação dele era alquimia, filosofia e hermética. E hermética é o ensinamento sobre o universo. Então, este Hermes viveu 2.500 anos antes de Cristo. Moisés viveu mais ou menos 1.200 anos antes de Cristo. Buda viveu 600 anos antes de Cristo. Sócrates, 400 anos antes de Cristo. E o que a gente quer dizer com tudo isso? Que todos vieram falar a mesma coisa. A ideia de uma opinião de um veio complementar a opinião de outro. E Kardec, daí eu não sei exatamente quantos anos, lá no ano de 1857, veio completar a mesma coisa que todos estes de até então vinham dizendo. Então, a doutrina espírita não trouxe nenhuma coisa que não existiu. Isso aí nunca existiu. Existiu sempre. Quem lê esse livro Depois da Morte, quem tiver a oportunidade, a mim, particularmente, é um dos livros assim, que eu gosto muito, 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 muito. Então,
quem quiser ler esse livro para entender o que sempre existiu, que a gente... É nesse livro que fala dos Vedas, que é a encarnação que o Hippolyte Léon Denis Arthur-Vail se chamava Allan Kardec. Então, por isso, ele usou nesta encarnação que ele codificou a doutrina. Nessa encarnação ele usou Allan Kardec, porque ele era este. Ele, como o professor Hippolyte, era muito conhecido, ele era um cientista. Então, ele não quis misturar as coisas. Ele não quis misturar. Então, passou a se chamar Allan Kardec. Acabou o professor... Acabou, não. O professor era um profissional e o Hippolyte... Aliás, o Hippolyte, o profissional, e Allan Kardec, que trabalhava com a doutrina espírita, o preocupado com a moral das pessoas e com a dele próprio, com certeza. Abrindo um parêntese aqui, agora me ocorreu uma lembrança assim. Nós tivemos na Federação Espírita do Rio Grande do Sul um senhor chamado Jason de Camargo. O professor, ele era professor na faculdade. E para a gente ver o quanto a gente tem responsabilidade com a conduta de cada um de nós. Nós temos responsabilidade com a nossa conduta. O nosso bem proceder, o nosso bom comportamento. Não é só aqui entre quatro paredes, porque aqui entre quatro paredes é muito fácil. O difícil é lá fora, enfrentar as dificuldades e, vamos dizer assim, as limitações que a gente tem que ter. Então, o que me ocorreu, falando do Jason? O Jason de Camargo lançou um livro tipo Reforma Íntima. Se alguém se lembrar, me diga. Eu não me lembrei que eu ia falar, não pensei em falar dele, mas, enfim, eu quero dar como exemplo de boa conduta. Esses dias o meu filho mandou uma mensagem. Ô mãe, tu conheceu o Jason de Camargo? Eu disse, conheci, desencarnou há pouquinhos dias, eu disse para ele. Ô mãe, o meu filho tem o meu neto é pequenininho. O Joaquim tem um coleguinha que é neto do professor desse Jason de Camargo. Tu gostava dele, mãe? Eu disse, muito. Ele era uma pessoa, assim, encantadora. Diz ele, mãe, ele é tão bem falado. Eu achei uma graça dele, porque todos nós temos uma certa preocupação de como nós espíritas nos comportemos lá fora. Nós temos que nos melhorar. É essa a nossa meta, porque nós estudar, nós ler ali, aqui é muito fácil. O difícil é o nosso comportamento lá fora. E nós temos muito essa responsabilidade. Então, o meu filho, eu vi que ele se sentiu assim, gratificado de eu ter conhecido o professor Jason, de ter gostado muito dele, e que o genro falou muito bem dele, e o menino lá, o neto, é muito querido por eles. Tudo o bebê, né? O neto é bebezinho. Mas, então, são os nossos comprometimentos. Os nossos comprometimentos. Que nós vamos ter que prestar conta de... Nós temos livre-arbítrio, a gente sabe disso. Mas nós temos que prestar conta pelos nossos passos mal dados. Então, entrando aqui no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, os discípulos, ao se aproximarem de Jesus, perguntaram, por que o Senhor fala ao povo por parábolas? Como a gente se pergunta isso, né? E Jesus lhes respondeu, porque a vocês, a nós, né? Porque a vocês foi dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas ao povo
isso não lhe foi dado. Então, os que iam dar continuidade à palavra de Jesus no momento, esses entenderam a mensagem, as parábolas de Jesus. Mas o povão, vamos dizer assim, esse não entendeu. Por quê? Porque não era o momento. Foi isso que Hermes, lá 2.500 anos antes de Cristo, já tinha dito. Tem que ter um momento certo para as pessoas entenderem o recado de Jesus, a mensagem de Jesus. Então, o momento certo foi para os enviados, né? Para os enviados, os apóstolos, aqueles que Jesus escolheu a dedo. Tu serás meu discípulo, tu serás meu discípulo, tu vai trabalhar para divulgar a palavra. Os demais estavam se preparando, com certeza. Nós aqui, né? Que no caso, a gente que está divulgando a doutrina, a gente é um desses que já tá tendo oportunidade de entender um pouquinho a mensagem de Jesus. Não que a gente saiba, mas a gente está entendendo um pouquinho. Outro dia nós tivemos um trabalhador aqui, o Leonel, e ele falou: a fé transporta montanhas. E daí, terminou a palestra, ele lá de Gravataí, terminou a palestra, as pessoas vieram abordar ele. Mas tu falou de uma maneira que nunca ninguém tinha abordado esse assunto. Aí eu disse, é que o Leonel foi para o outro lado da montanha. Foi um lado que ninguém nunca foi. Nenhum de nós, porque a ele já foi dada a oportunidade de ter mais alcance, mais entendimento. E nós estamos engatinhando, nós estamos indo devagarinho, mas estamos indo. O importante é que a gente vá dando continuidade a esses nossos passos, a esse nosso segmento. Vamos acreditar em nós, né? Porque senão nós estamos perdendo mais uma encarnação. Diz assim, ele procedia com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Então, Jesus comportava mais ou menos assim, né? Falava com o público mais ou menos assim como quem fala com as crianças. Vamos devagarinho, né? Vamos devagarinho, porque ainda não está preparado. O povo ainda não está preparado para entender. Não estava na época. Hoje já está. Hoje é muito fácil a gente estudar. É que a gente, às vezes, vacila. Mas que é fácil, é fácil. O difícil mesmo é praticar. Estudar não é difícil. Dessa maneira, mostra o verdadeiro sentido do seu ensinamento. Não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a sua luz. Então, é claro, né? Se aqui tiver um ambiente escuro, nós não vamos botar a luz embaixo da mesa. Nós vamos botar ela aqui em cima, para que a luz ilumine todo o nosso espaço. Esse pensamento não significa que é preciso revelar precipitadamente todas as coisas. Eu pensei muito isso essa semana, enquanto eu estudei. Uma vez, no tempo do tio José, aí, que eles eram vivos, aí o tio pediu para nós virmos fazer na Casa Espírita um trabalho de mediunidade, assim, né? De trabalho, os médiuns virem aqui. Vimos, me prontifiquei a vir, tudo bem. Chegando aqui, queriam que todos ficassem lá na sala do mediúnico. Daí eu disse, mas essa pessoa, a doente, vamos chamar assim, tinha uma criança, tinha um marido, enfim. Eu disse, mas essas pessoas não vão ficar no mediúnico. O que eu quero dizer com isso?
A pessoa não estava preparada para receber a ideia, a opinião de que ela não poderia entrar naquela sala naquele momento. Ela disse que aquilo era coisa minha. Ô, gente, quem é cada um de nós, trabalhadores, quem é cada um de nós para dar ordens? A gente só segue o que a doutrina nos explica, o que a doutrina nos ensina, os porquês. Os porquês. Então, nada é nosso, nada é opinião nossa, a minha opinião é que vale. Não. Então, é isso que ele diz, as pessoas não estão preparadas. Não estão preparadas, não estavam naquela época, mas Jesus veio dando recado, veio trazendo recado, e é dever nosso aceitar a evolução. Isso nada mais é do que uma evolução. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe. Existem pessoas para as quais uma luz muito forte ofuscaria, ao invés de esclarecer. Então, muita sabedoria, a pessoa não entende. Então, tem uma frase mais ou menos assim, no Minutos de Sabedoria, que diz, não, se a gente se aprofunda, vamos nos aprofundar mais e mais, mas vamos trazer as pessoas conosco, porque se nós nos aprofundarmos muito, nós vamos falar sozinho, porque as pessoas que estão conosco ficaram para trás no conhecimento, então não vão entender a nossa língua. Então, eu esses dias ainda falei para um trabalhador, não foi daqui, eu disse, cuidado, porque tu é muito inteligente, tu tem muita facilidade, tu cuida para não magoar as pessoas, porque as pessoas não têm o conhecimento que tu tem, nem a facilidade que tu tem. Então, vamos trazer sempre as pessoas para perto de nós. Não mostrar que eu sei tudo, que eu sei todas as palavras, conheço todos os filósofos, que eu sei tudo. Não. Vamos trazer todos. Não vamos lá despejar o nosso conhecimento para cada um. A humanidade caminha da mesma forma que o homem. Ou seja, as gerações passam pela infância, pela juventude e pela idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a semente plantada fora da época não germina. Aquilo que, por motivo de prudência, é ocultado da sociedade num determinado momento, cedo ou tarde, deverá ser revelado. Ao atingir um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos o esclarecimento, uma vez que a ignorância pesa sobre seus ombros. Chega um momento, né, que a gente corre atrás da informação, a gente corre atrás do saber, porque, vamos chamar assim, a burrice, a ignorância, já está nos deixando fora dos bate-papos, porque nós não estamos entendendo aquela linguagem. Tipo assim, quando nós começamos, quando apareceu o celular, esses nossos novos, ninguém quis usar, eu não sei mexer. Mas foi chegando um momento em que as pessoas disseram, não, mas com esse aqui tu faz videochamada, se eu não sei escrever, mas eu faço uma videochamada, posso ver a fulana, posso ver meu filho, minha filha, enfim. Às vezes a gente faz uma videochamada, esse dia minha nora fez, e era muito frio, eu estava com uma touca, meu neto não me conheceu, virou as costas e não me deu importância. Ele, como eu disse, ele tinha 2 anos, não tinha 2 anos e meio, ele disse, essa não é minha avó, estou me sentindo linda de touca. Mas são coisas, então vamos nos aprimorando, né? Vamos nos ajeitando, vamos nos fazendo conhecer. Deus deu aos homens a inteligência para que eles possam compreender e conviver com as coisas
da terra e do céu. Assim, eles procuram utilizar sua fé de forma racional. Racional. Não vou falar. Às vezes a gente tem que ter muito cuidado porque quando a gente não conhece a pessoa, é mais fácil da gente dizer, mas quando a gente conhece, aí parece que a gente está criticando a pessoa porque é de outra religião. A doutrina espírita, o que ela mais se preocupa é de que nunca um espírita deve se achar mais evoluído, mais esclarecido, menos devedor do que qualquer um de outra religião. Então, tenhamos também este cuidado. A nossa religião é a melhor para mim, para cada um de nós pode ser, mas não é para todas as pessoas. Cada um no seu momento. Esses dias eu assisti um vídeo. Eu acho que até que eu falei no Evangelho, mas enfim, se falei, iniciei agora no da continuação. O cara abordou um casal que vinha vindo e disse assim: qual religião tu jamais seria na tua vida? Aí ele disse: olha, todas as religiões são boas. Por que são boas? Porque todas nos levam a Deus. Nenhuma religião diz que não acredita em Deus ou que não quer Deus. Então, todas as religiões nos levam a Deus. E claro que o cara falou muito bem, muito bonito. Ele disse assim: qual a sua religião? O entrevistador perguntou, ele disse: eu sou espírita, eu frequento a casa espírita. Era lá no Rio de Janeiro. Aí, o que a gente quer dizer com isso? Ele disse: a minha doutrina espírita ensina que a minha religião é melhor para mim, mas cada um com a sua, e o respeito em primeiro lugar. Então, respeitemos. Se nós respeitarmos todas as demais religiões, nós vamos conquistando. Porque as pessoas falam mal da doutrina espírita sem conhecer. Se conhecessem, não falariam mal. Então, a melhor religião é a melhor para mim. Para cada um de nós, a nossa é a melhor. É por isso que não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire. Pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Então, qualquer religião só é boa quando nós temos fé. E sem essa fé, sem esta luz, a nossa fé se enfraquece, a nossa fé se afunda. E nós... Sabem que eu assisti... Deixa eu lembrar o nome do... Eu assisti um trabalho de Jorge Elahat no YouTube. Eu assisti esse trabalho, Não Coloquem a Candeia sobre o Alqueire, e todos eles falaram muito nessa live que esse capítulo é maravilhoso. Não coloquem a candeia sobre o alqueire. E quando a gente vai estudando, parece que cada pedacinho, cada linha é melhor que a outra, um é melhor que o outro. Então, que coisa boa se nós tivermos a oportunidade de chegarmos em casa, hoje, ou amanhã, ou no outro momento, estudarmos, lermos um pouquinho do capítulo 24, Não Coloquem a Candeia sobre o Alqueire. Dito isso, muito obrigado, que com toda essa chuva, né, fizeram como eu sempre falo dos meus meninos da evangelização. Ah, não, com esse vento eu não vou ficar em casa, eu vou lá para a Sociedade Espírita, vou ver gente. Foi o que vocês fizeram hoje, vieram com chuva, mas vieram. Eu, de tarde, estou querendo passear, e vou passear, e vou. Então, por que não podemos ir na casa espírita? Podemos. Cheguei aqui, estava só o Moacir dizendo, veio com chuva e disse, se nós tivéssemos que ir para o serviço, no nosso ganha-pão, nós iríamos. Vamos. Compromisso é compromisso. Então, vamos vestir a nossa camiseta do trabalho e trabalhar sempre e agradecer sempre por terem participado conosco nessa manhã chuvosa e maravilhosa.
Um dia viemos para agradecer o sol, o outro para agradecer a chuva. Obrigada a todos, que assim seja. Tão sintonizados que estamos, elevemos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, te dizendo, Pai, obrigado por aqui estarmos reunidos em teu nome. Envia, Senhor, os mensageiros de luz para nos auxiliarem, para nos assistirem, para que possamos sair daqui nos sentindo bem melhores do que quando aqui chegamos. Derrama, Senhor, sobre cada um de nós bálsamos de amor, de sabedoria e de bondade, que possamos nos melhorar a cada dia. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente nos hospitais, para que sejam aliviadas todas as dores. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja nos nossos lares, para que possamos viver em paz e harmonia. Derrame, Pai, sobre os nossos irmãos presidiários o entendimento da vida verdadeira, que é a vida espiritual, que possam se melhorar todos eles. Que Deus os abençoe hoje, agora e sempre, e que assim seja. Levanta aí para me ver se fica boa a imagem aqui, por favor. Pode cair. Aham, obrigada. Pode ficar em pé. Fica aqui no lugar dela. Glória a Deus nas alturas, cantam anjos lá no ar. Paz na terra para os homens, é a mensagem do amor universal. É a
mensagem do Senhor, a mensagem de Jesus, revelada pelos anjos de luz. A mensagem do Senhor, a mensagem de Jesus, é o caminho a palmilhar que nos conduz pela estrada da vida, essa luz a nos guiar. Resplandece das alturas, sua voz lá no céu vai ressoar. A mensagem do Senhor, a mensagem de Jesus, revelada pelos anjos de luz. A mensagem do Senhor, a mensagem de Jesus, é o caminho a palmilhar que